Boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Nós estamos aqui então para mais uma formação do Instituto São João Evangelista de Uberlândia. E nós vamos continuar nosso roteiro de formações sobre a educação dos filhos. E antes de nós iniciarmos, então vamos fazer uma oração, pedindo o auxílio dos santos anjos, da Virgem Maria, do glorioso São José e de São João Evangelista, para a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então a formação de hoje se propõe a ser uma continuidade da formação do último sábado, né? Onde nós falamos de um pouco das disposições da criança. E nós vamos continuar pensando sobre essas disposições da criança, mas agora sobre um viés um pouco mais prático. Na última formação, nós falamos um pouco de aspectos um pouco mais teóricos, com base no livro, né, do Catecismo da Educação, do Abade René. E nós vamos seguir essa linha de raciocínio do que foi apresentado e proposto, mas pensando na realidade, no cotidiano da vida familiar, que é a principal fonte de educação de uma criança, né? Independente se ela vai para a escola ou não, a vida familiar é sempre o lugar de maior ensino para a vida de uma criança, é onde a gente lança as raízes e onde a gente forja as principais marcas do coração de uma criança que virá a ser um adulto, né? Então, a gente vai pensar nessa rotina familiar, certo? Então, para começar, nós vamos refletir um pouquinho sobre a virtude da ordem. Aqui, a gente não vai se adentrar nessa virtude, mas a gente deixa, inclusive, a provocação a vocês de pesquisarem um pouco sobre essa virtude. Muitos santos falam sobre a virtude da ordem, né? Principalmente os mais antigos, os padres do deserto, claro, a partir de Santo Tomás, enfim, muitos vão falar sobre isso. E não é o nosso objetivo aqui esgotar este assunto, mas dizer que é com base nessa virtude que nós pensamos um pouco dessa formação. Então, vale a pena depois procurar um pouco sobre isso. Para quem tem diretor espiritual, buscar a ajuda do diretor espiritual para compreender como é que a gente alcança, o que é a virtude da ordem, substancialmente, e como alcançá-la, né? E então, o que a gente precisa pensar para começar o raciocínio da formação de hoje? De um modo geral, a gente pode arriscar dizer que nas melhores famílias, nós veremos que toda a rotina de uma família está voltada para o trabalho e para as coisas da ordem natural. Isso no caso das melhores famílias, porque de modo geral mesmo, pensando por baixo, no geral as famílias ainda nem com relação ao trabalho elas estão ordenadas, digamos assim. Muitas vezes uma rotina familiar, ela está muito permeada de necessidades ainda mais baixas, né, de cada indivíduo da família. Então, em famílias que a gente já conseguiu crescer um pouquinho, a gente acaba ordenando bastante a nossa rotina para o trabalho.
E como que a gente percebe isso? O cotidiano da casa, a rotina da casa, está todo voltado para suprir as necessidades naturais. Então, por exemplo, o trabalho, que é bom, que é louvável e que é necessário, mas ele corresponde a uma necessidade natural, né? Que é a necessidade de suprir as nossas necessidades naturais, de fome, de agasalhamento, de proteção, né? Então, ele provê o sustento natural, o sustento do corpo. Então, quando muito positivamente, nós vamos ter a nossa rotina toda estruturada no tempo do trabalho. Então, o horário que a família acorda depende do horário do trabalho dos pais, o horário que a família se alimenta depende do horário da família dos pais, do horário do trabalho dos pais, o horário que a gente vai dormir e principalmente o horário que a gente vai rezar, o tempo que a gente dedica à vida espiritual, depende de algum espaçozinho, de alguma brechinha que tenha na rotina da vida do trabalho, certo? Então, o trabalho fica sendo o ordenador do tempo. E aí, em primeiro lugar, é importante a gente entender que isso, mesmo que fosse uma vida muito organizada, muito bem, de tempo muito bem dividido, isso ainda não corresponderia à virtude da ordem, porque a virtude da ordem não diz respeito a uma simples boa organização das coisas, uma boa organização do tempo, não é isso. A virtude da ordem vai ter isso como consequência, mas em raiz ela diz respeito ao bom ordenamento das coisas. Então, é quando eu consigo colocar de maneira justa cada coisa no seu lugar, mas não no que diz respeito às coisas materiais. As coisas materiais serão uma consequência de uma vida ordenada, mas o principal é saber dar importância àquilo que de fato é importante, fazer as devidas escolhas dentro da realidade da vida, principalmente da vida secular. Então, é aí que entra a virtude da ordem, né? Buscar o que é prioridade na nossa vida, entende? Encontrar esse fio condutor é fruto da virtude da ordem. E aí a gente faz um primeiro contraponto aqui, que é hoje a nossa vida, justamente por estar muito focada nas coisas naturais, nós perdemos como norte a vida da igreja para a vida familiar. A ideia da igreja doméstica, né, que tanto a igreja fala sobre a vida familiar, nós achamos que entendemos, mas nós ainda estamos muito distantes do que seria de fato uma igreja doméstica. E aí nós conseguimos pensar isso quando nós desconhecemos, por exemplo, a realidade e a rotina da vida religiosa. É algo que hoje poucos de nós conhecemos. Como é ordenada e para qual fim é ordenada a vida religiosa. A vida familiar, ela precisaria ter uma relação mais próxima. Ela precisaria ser mais semelhante da vida religiosa. E aqui nós não estamos dizendo da rotina em si, no sentido de que na família a gente precisa rezar tanto quanto os religiosos. Não, essa sem dúvida seria uma compreensão errada, né? Como o São Francisco de Sales fala muito bem no seu livro Filoteia, que ele coloca, né, que existem as espiritualidades e o modo da vida de oração para cada estado de vida. Então, um pai de família pecaria se tentasse viver uma vida espiritual de acordo com um monge. E o inverso também, um monge que tentasse viver uma vida espiritual de um pai de família. Então, para cada um existe uma vida espiritual. Então, aqui nós não estamos falando da semelhança com a vida religiosa, entre a vida religiosa e a vida familiar, no aspecto da quantidade de coisas ou a rotina prática. Mas nós estamos falando de uma realidade familiar
que tenha como objetivo o mesmo fim último da vida religiosa. Aí sim, quando nós encontramos esse fim último e tentamos aplicar em cada instante da rotina familiar esse fim último, assim a gente se assemelha da vida religiosa e assim a gente pratica a virtude da ordem. Porque a gente precisa sempre lembrar que toda alma foi gerada para glorificar a Deus, né? Para viver aqui nesse mundo, dando graças a Deus e fugir o quanto mais do pecado e se aproximar o quanto mais do coração de Jesus, para assim um dia voltar a Deus, né? Então a vida familiar precisa refletir isso, a vida familiar precisa exalar isso, certo? Então daí a vida religiosa fica sendo exemplo para nós, né? O ideal da vida religiosa fica sendo exemplo para a vida familiar também. Então nós precisamos pensar na rotina da família, de modo que ela tenda para esse fim último e que todas as outras coisas estejam ordenadas para este fim, inclusive o trabalho, as coisas, a lida da casa, a nossa alimentação, os nossos momentos de lazer, tudo aquilo que a gente escolhe para a vida familiar estar tendido para este fim. E aí, como que a gente pode pensar isso? Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, isso é conversa entre os pais, a questão do comportamento do filho, principalmente na missa ou na hora de rezar o terço em família. Várias pessoas fazem perguntas e os pais sempre conversam entre si. Como que a gente faz para o nosso filho participar da missa, para ele ficar quieto na missa? E aí, para a gente conseguir unir tudo isso que a gente está falando e compreender de uma maneira bastante prática, a gente precisa primeiro mudar o foco dessa pergunta. Porque lá no fundo a gente precisa se perguntar honestamente se o nosso objetivo é que a criança tenha um bom comportamento na missa ou que a criança compreenda o grau de elevação do que é a Santa Missa e ame a Jesus profundamente na Santa Missa, mas também em todo o cotidiano dela. Tem uma diferencinha assim bem considerável entre esses dois desejos da alma. Muitas vezes o nosso foco, a nossa sede é entender como é que eu faço uma criança ficar quieta. Porque incomoda, porque chama atenção, porque faz barulho, porque atrapalha e é desconfortável para nós adultos, né? Porque a gente não consegue rezar na missa, a depender do comportamento da criança. Enfim, por vários incômodos nossos, nós queremos que a criança preste atenção na missa. Mas isso seria uma preocupação muito pequena, né, para nós pais. Pensando no quanto nós precisamos conduzir uma alma, essa seria uma preocupação muito pequena e não seria justa. Então, no que de fato nós temos que pensar? Nós temos que pensar em como despertar na alma dessas crianças, que é infinitamente mais propensa e mais dócil do que a nossa, a piedade durante a missa. O desejo de agradar a Jesus, o desejo de se aproximar de Jesus, o desejo de descobrir os mistérios velados no véu da Santa Missa, que eles estão muito mais disponíveis na alma, principalmente por não terem pecado, os menores, principalmente, né? Mas os que já passaram da idade da razão também, muitas vezes podem ter muito mais disponibilidade de alma do que nós, que já estamos andando bastante atrasados no caminho da vida espiritual. Então, esse deve ser o nosso anseio. E aí, para a gente compreender como despertar esse interesse lá, a gente precisa pensar na rotina familiar. Porque também não é difícil para nós, para o nosso tempo, pensar que a criança tem necessidade de um movimento pedagógico para que ela entenda alguma coisa. Principalmente as crianças, quanto menores, elas não entendem as coisas de uma maneira muito na base da explicação.
Elas precisam da vivência, elas precisam do tal do concreto, essas coisas todas que todo mundo tem alguma ideia, né, do que eu esteja falando. De que a criança precisa ser ensinada de uma maneira diferente do jeito do adulto, onde a gente lê algumas normas e espera um determinado comportamento, né? A criança precisa de uma pedagogia para que ela aprenda alguma coisa. E nós, apesar de sabermos disso, nós temos falhado muito nessa pedagogia. Por quê? Se nós olharmos para o entorno da vida familiar, pouquíssimos elementos nos apontam para Jesus no dia a dia. E, ao contrário, a grande maioria dos elementos de que as crianças estão rodeadas puxam para o lado oposto, para as distrações que ocupam esse coração de amar a Jesus com desejos vãos. Então, tanto nas questões de rotina, de horário, da forma como nós preparamos o dia a dia, quanto nas questões materiais, o que circunda a visão das crianças, a audição das crianças, os sentidos das crianças, a gente tem contaminado muito, ocupado muito os coraçõezinhos dessas crianças com coisas que desviam a atenção. E aí, naturalmente, a missa vai ter um reflexo um pouco catastrófico, né? Esse final lá. Então, a gente precisa pensar o seguinte, do que exatamente que nós estamos falando e como pensar, assim, em determinadas correções. Se nós pensarmos no nosso dia a dia, nós vamos agora seguir aqui a rotina do dia mesmo, para ficar um pouquinho mais fácil, mais pedagógico para a gente. Então, nós acordamos. Muitas vezes nós já não conseguimos acordar assim num horário cedo. Algumas crianças acordam cedo, porque conseguem dormir cedo também, que a gente vai falar lá no final dessa rotina. Mas nós não acordamos assim tão cedo. E nós acordamos, e muitas das vezes o primeiro contato que uma criança tem é com o alimento, com a comida. Porque pode ser que normalmente, para os pais também, quando nós acordamos, o nosso primeiro contato não é com a oração, é com o café da manhã. Então, aqui é um primeiro cuidado. O primeiro contato da alma de um cristão católico é com a oração. Não é com o telefone, não é com o café da manhã, não é com o trabalho. Precisa haver o tempo da oração. Ainda que o meu trabalho comece de madrugada, eu preciso do esforço de acordar, então, meia hora antes dessa madrugada. Estou jogando meia hora aqui como um exemplo, para fazer a minha oração. Eu preciso, em primeiro lugar, mostrar à minha alma e ao meu corpo que quem me alimenta é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso fazer a minha oração da manhã. E eu preciso fazer a minha oração da manhã e preciso conduzir os meus filhos à oração da manhã. Aí depende da rotina de cada um, né? Se é o pai ou se é a mãe que vai conduzir esta oração, porque depende do horário de quem é que sai para trabalhar, do horário que sai, e aí são particularidades. Mas o primeiro contato do filho precisa ser com a oração da manhã, né? E então, depois em seguida a gente vai para o café da manhã. No café da manhã, antes de nós nos alimentarmos, também nós fazemos a oração da refeição. A nossa relação com todas as coisas, com a comida, com o brinquedo, com os estudos, com o trabalho, precisa primeiro ser conduzida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meu contato com o alimento ele depende da graça de Deus, ele depende da providência divina. Então, eu só me alimento porque é vontade de Deus. E eu só me alimento porque a providência divina me permitiu esse alimento. Então, eu faço a oração da refeição e me alimento. E daí, nós vamos começar aqui a rotina de cada um. Naturalmente, nós não vamos entrar nesses pormenores, porque daí depende se a criança vai para a escola,
o pai que sai para trabalhar ou a mãe que sai para trabalhar, e aí entramos nas particularidades. Mas a gente precisa considerar que se a criança vai para a escola, eu posso muito bem, no caminho, né, no carro, no caminho para a escola, conduzir uma pequena oração onde nós pedimos a proteção dos santos anjos, o auxílio da Virgem Maria, do glorioso São José, a condução do Sagrado Coração de Jesus, enfim, as minhas devoções. Eu posso fazer esta oração com meu filho, mostrando a ele que se vai à escola também para glorificar a Deus, pedindo aos santos anjos que livre o coração daquela criança das oportunidades e das ocasiões de pecado, que faça forte essa criança para que ela ajude os seus amigos, ajude os seus colegas a também amarem a Jesus. Então, eu vou mostrando para essa criança que cada passo que ela dá é em função do amor a Jesus. E assim a gente segue a rotina. Se não é na escola, se ela não vai para a escola, se ela está em casa, mas eu vou fazer alguma atividade com ela, eu rezo antes da atividade. Se eu vou brincar com ela, eu posso muito bem também oferecer ao coração de Jesus aquele momento de divertimento da criança. Então, nesses pequenos detalhes, a gente vai provocando a criança a pensar que todo o tempo, todas as coisas estão voltadas para a vontade de Deus, para a glória de Deus. Além disso, também nós conseguimos pensar em coisas, nas coisas mais materiais, no seguinte aspecto, do que atrapalha muito as crianças, que é tão sutil, mas a gente precisa pensar. E aqui eu não estou abrindo uma lista para que se faça conferência, eu estou fazendo provocações para que a gente passe a olhar o nosso redor e a nossa rotina de uma maneira com um olhar mais atento, com um olhar mais acurado, com uma atenção um pouquinho mais crítica. Porque, principalmente com relação às crianças, nós sofremos um bombardeio digamos assim, de necessidades, de coisas que nós precisamos ter para ter uma criança, e nós vamos engolindo essas coisas sem pensar muito sobre elas. Então, por exemplo, hoje, tudo que diz respeito à criança, quase tudo que diz respeito à criança, digamos assim, precisa ter um fundo de diversão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe o copo da criança, existe o prato da criança, existe a colher da criança, a escova de dente da criança, a mochila, o caderno, as roupas, todo o lápis de cor, o estojo, todos esses elementos que não são objetivamente brinquedos, né? Nós temos os brinquedos, onde a gente compra ali uma boneca, um carrinho, um joguinho, nós temos os brinquedos. Mas nós temos os elementos da vida cotidiana. E por uma questão de algum interesse comercial, enfim, não vou entrar nesse campo, mas todas as outras coisas da vida prática de uma criança estão cheios de estímulos que levam para a brincadeira. Então, o pratinho da criança é um pratinho de plástico, todo desenhadinho, todo bonitinho, coloridinho. Aí tem o pratinho da menina, que tem o pratinho do menino. O copinho também vai vir com o desenho que a criança mais gosta. A escova de dente, a pasta de dente, a toalha. Todos têm os personagens que as crianças mais gostam. O seu caderninho também é colorido, cheio de cores e de personagens. Todos os elementos, se nós formos procurar elementos próprios para a criança, nós não encontraremos quase nenhum elemento neutro. Digamos assim, de uma cor só, ou de menos cores, pelo menos, de menos estímulos. No geral, todos vão estar rodeados de cores e de personagens. E o que isso tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo? Tem a ver da seguinte forma. Nós vamos
preenchendo o coração da criança com essas necessidades, a ponto de nós sentarmos numa mesa. E aqui eu estou dizendo de uma coisa que acontece na minha casa, e eu acredito que aconteça nas demais casas também. E olha que aqui em casa a gente praticamente não tem dessas coisas. Às vezes a gente ganha, então a gente tem o que a gente ganha, graças a Deus. Mas mesmo que não fazendo muito parte da nossa rotina esse tipo de elemento, eu já vivi várias vezes a situação que é: eu quero suco e eu quero suco no copo de princesa. E se esse copo de princesa não vem, isso é causa de grande escândalo, né? Digamos assim, escândalo no bom sentido, né? Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai pedir, vai espernear porque ela quer o copo de princesa. Então, nós geramos no coração das crianças uma necessidade que poderia ser preenchida por coisas um pouco mais elevadas. E aí, o que acontece? Se eu dou para a criança a gente pensa que isso é pequeno, mas não é. Não nos enganemos. Eu encho a criança dessas diversões que permeiam toda a rotina da criança. Inclusive, a criança vai tomar banho, tem brinquedinho para ela tomar banho. A criança vai comer, tem brinquedinho para ela comer. Tudo que a criança vai fazer precisa passar pela questão da diversão. Precisa passar pelos atrativos de uma imagem interessante, colorida, chamativa, que envolva essa criança no universo infantil, para que ela consiga comer, para que ela consiga ler, para que ela consiga escovar os dentes, para que ela consiga tomar banho. Então, nós vamos, desde que elas nascem, gerando, provocando essa necessidade no coração da criança. E ela vai sempre pedir por isso. E aí, inclusive, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui disso, que é, a gente vai rezar o terço. O terço é dentro de casa, então fica um pouco mais livre. E aí, como que é o terço da criança? É coloridinho. É um terço coloridinho, às vezes ele é até de bichinhos. Ele também é do universo infantil. E aí, quando a gente sai da nossa casa e vai para a igreja, a gente chega na missa. Como que é a igreja? Principalmente as igrejas de hoje. Porque se a gente pegar aqui alguém que esteja numa cidade que tenha igrejas assim, ainda muito conservadas historicamente, talvez elas possam até ter um aspecto um pouco mais chamativo, porque tem muitas pinturas. Então, por mais que sejam cores, não sejam cores tão vibrantes, ainda assim pode chamar um pouco a atenção da criança. Mas no caso da nossa realidade, em que as igrejas, no geral, são mais, tem menos estímulos visuais, vamos dizer assim, tem menos quadros, tem menos texturas nas paredes, um visual um pouco mais limpo, essa criança então precisa entrar nesse local que não tem muitas cores, que não tem nenhum personagem com quem ela se identifique, que não tem nenhum estímulo visual mais forte. E ela precisa passar ali 1 hora e meia dentro daquele local, com um som que é mais ou menos padrão, que não muda muito, com imagens que não se mexem, que não são muito coloridas, e ela precisa fazer silêncio, e ela precisa ficar quieta, e ela precisa gostar. Além de tudo, a gente quer que a criança vá e que ela goste, né? E aí a gente pode tender para 2 lados. Um lado é a gente dizer assim, mas não tem jeito, criança não consegue, não dá, a criança não consegue prestar atenção na missa, não é para ela. E aí eu vou buscar, então, a missa da criança, a missa para as crianças, que tem um teatrinho, que tem fantoche, que as crianças sobem no altar, enfim, eu vou buscar essa saída. Por quê? Porque é assim, criança é assim. E aqui eu abro um parêntese, não é o tema, mas a gente precisa abrir um parêntese e apontar que não existe missa para as crianças. A missa é para o culto divino, a missa é para Jesus.
A missa não é para mim e também não é para minha filha, é para Jesus, é para nossa adoração a Jesus. Então a missa não precisa se adaptar à criança mesmo. Fecha parêntese e a gente continua. Eu posso tender para esse lado, ou eu posso começar a olhar a minha realidade familiar e buscar que ela tenda um pouco mais para a missa. E por que eu estou falando da missa, tender para a missa? Porque a missa é o ápice da nossa fé, né? Ali está nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa fé precisa tender para a vida da Santa Missa. E dali, tender para a glória de Deus. Então, a segunda opção, sem dúvida, ela é mais acertada, mais virtuosa, mas ela é mais difícil, naturalmente. Por quê? Porque daí eu vou precisar me dar o trabalho de questionar todo o movimento da minha família, todos os detalhes da minha casa, para conseguir ir fazendo essas alterações com muita paciência e cautela, para que um dia eu chegue nessa compreensão mais profunda da rotina familiar e da virtude da ordem. Então, o primeiro ponto é esse, nós compreender 2 pontos, né, na verdade, que eu já coloquei. A rotina em si, né, eu vou ainda continuar falando sobre a rotina, e as coisas, o entorno das crianças. E aqui eu nem estou considerando, porque aqui não cabe a gente se aprofundar nisso, como eu já falei na outra formação, eu não estou considerando as casas que ainda existe uma influência muito grande da televisão ou dos vídeos, né, na internet, que as crianças passam muito tempo em contato com esse tipo de estímulo visual, ou até mesmo com os estímulos auditivos, né, das músicas mundanas, digamos assim. A gente pode tratar disso num outro momento, porque senão a gente vai abrindo muitas pontas aqui e não consegue concluir. Mas vamos pensar pelo menos, né, tentar fazer o exercício de questionar esse nosso entorno das coisas que são próprias para a criança. Se realmente, eu não estou pedindo aqui de forma alguma que ninguém saia jogando fora as coisas que tem em casa, mas questionar qual a necessidade que nós temos de dar às crianças tantos elementos de diversão, digamos assim. Não é o melhor termo não, mas vamos colocar assim, acho que ficou claro o que eu estou querendo dizer com o que eu disse anteriormente, né? Então, repensar esses elementos e, continuando sobre a rotina, mantê-la sempre tendendo para Deus. Então, por exemplo, a nossa alimentação. Muitas vezes a gente se preocupa muito, hoje é mais natural as mães da minha idade, talvez, terem um pouco de preocupação com a alimentação dos filhos, não quererem dar tanto doce, terem certa preocupação com isso. Desculpa. E nós podemos fazer uso disso, mas tender isso para coisas mais elevadas. Aonde nós, por exemplo, vamos fazendo o exercício às crianças de, talvez no dia a dia, ou em alguns dias da semana, nós temos uma alimentação um pouco mais simples, com menos variedades, com menos das comidas preferidas que a criança gosta, tendo na despensa menos menos alimentos que são sempre voltados para agradar as crianças, né? Porque muitas vezes também a nossa despensa é toda focada em agradar os nossos filhos, mas nós esquecemos que a nossa responsabilidade enquanto pais não é de agradar os nossos filhos, é de conduzi-los para o máximo que a alma deles é capaz. E o máximo que a alma deles é capaz é amar a Deus. Então, tendo isso como foco, a gente pode questionar a nossa despensinha, a gente pode questionar a nossa rotina de alimentação. E aí a gente fazer algumas coisas, algumas alterações, tanto no sentido de diminuir alguns excessos,
mas também, por exemplo, de fazer o uso do tempo litúrgico para oferecer as coisas que são boas, para fazer essa relação na cabeça da criança. Então, por exemplo, nós acompanhamos há pouco tempo a Quaresma e Semana Santa. Então, nós podemos fazer o exercício com as crianças, aproveitar desse tempo litúrgico, de fazer do tempo da Quaresma um tempo um pouco mais penitencial para as crianças, mesmo as crianças pequenas. E nós usamos dessa prática aqui com a nossa primeira filha, desde os 2 anos de idade, essa questão das pequenas penitências durante a Quaresma, coisas muito tranquilas, tá, gente? Nós não estamos expondo a nossa filha a nada de extraordinário. São pequeníssimas penitências que para a criança se diverte, inclusive, com aquilo, ela se sente importante e ela vai vivendo aqueles 40 dias que para ela eu não consigo dimensionar no tempo o que são 40 dias de penitência, mas ela vai vivendo aqueles 40 dias. E ela se alegra e ela espera, ela passa os 40 dias esperando pela Páscoa, porque na Páscoa Jesus vai ressuscitar e nós vamos poder fazer doces muito gostosos para nós comermos no domingo de Páscoa. Então, de alguma forma, vai se gerando no coração da criança essa espera pelo tempo, pelas coisas que a igreja propôs. Então, quando chega na Páscoa, e aí ela come um chocolate diferente ou alguma comida mais gostosa, alguma coisa que ela gosta muito, mas eu direciono essa refeição saborosa para o que é essencial, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a gente está comendo isso hoje? Porque hoje é um dia de grande festa. Então nós vamos arrumar a casa, nós vamos colocar flores. Então a rotina muda porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então a vida familiar vai gerando no coração daquela criança uma disposição muito maior para a vida da igreja. Então, inclusive, quando ela chega na igreja e ela percebe que durante toda aquela semana, que foi a Semana Santa, todos os santos e todos os quadros estavam tampados. E quando chegou na celebração do Tríduo Pascal, chegou no sábado de Aleluia, domingo da Páscoa, tudo voltou a ser visto e foram postas flores lindas na igreja. E então a alma dela já está provocada a perceber aquilo, porque na casa dela foi feito aquilo primeiro. Então aí está a relação da vida familiar com a vida da igreja. Então nós vamos facilitando a criança e provocando no coração da criança a boa e verdadeira curiosidade das coisas para que de fato a alma dela foi gerada. É diferente de eu encher esta alma de coisas, por exemplo, como nós poderíamos ocupar o coração da criança com o coelho da Páscoa, que infelizmente, se a criança vai para a escola, ela vai ser bombardeada por isso. O coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa. É o que ela vai receber na escola. Mas isso não impede a vida familiar de ficar ali comprando briga e, digamos assim, batendo de frente com o que a escola fez, e não, é mentira, não existe coelho. Não precisa nem gastar tempo com isso se a gente mostra a verdade dentro de casa, de uma maneira bela e amorosa, digamos assim, sem ficar querendo mostrar muito onde estão os erros, mas ornar o tempo daquela criança com as coisas que tendem para a vontade de Deus. Então, naturalmente, a criança vai percebendo a dissonância entre o que o mundo está dizendo e o que a minha casa está dizendo, e a relação do que a minha casa diz com o que a igreja diz. Então, quando ela percebe isso, outro fato muito marcante que ajuda a criança a perceber essa correlação é quando nós vamos contando às crianças as histórias bíblicas, as histórias que estão registradas na Sagrada Escritura, também de acordo com o tempo litúrgico, porque quando ela chega na igreja, por menor que ela seja, e isso a gente percebe da nossa filha desde os 3 anos, agora ela fez 4 esse mês que passou, e a partir dos 3 que ela já começou a se expressar um pouquinho melhor,
nós percebemos muito isso quando nós contamos alguma coisa, alguma parte, não exatamente ler, porque às vezes é difícil para a criança entender, depende de cada criança e da idade de cada criança, mas o contar a história do tempo litúrgico, que quando ela chega na missa e ouve aquela leitura, ela mesma percebe a história que ela já conhecia e aquilo desperta a atenção dela. Então, da mesma forma que tem-se o objetivo de, por exemplo, uma escova de dente ter um coloridinho ou o personagem preferido daquela criança, para estimular a criança a escovar os dentes, porque esse é o objetivo, né? O objetivo mais limpo é esse. Que se tem lá o personagem, não sei que personagem que pode ser de agora, o Ben 10, não sei se é de agora, tem o Ben 10 na escovinha de dente do menininho, então ele escova os dentes porque ele vai pegar na escova do Ben 10, então atrai a criança. Essa estratégia deve ser usada por nós, mas para o fim último, que é exatamente isso. Se eu conto, eu tenho o trabalho de ver qual é o evangelho da missa, do domingo, e aí eu me dou ao trabalho de no sábado, ou mesmo no domingo, né, dependendo do horário que eu vou à missa, eu me dou ao trabalho de ter lido já aquele evangelho e de preparar uma forma de contar para a criança aquele evangelho e prepará-la para o que será colocado na missa naquele domingo. A criança chega lá e o que ela escuta, sem que você precise falar muita coisa, porque ela está escutando, mas no geral é uma leitura que é muito distante da realidade dela e ela não desperta a atenção. Ela procura alguma coisa para tomar a atenção dela. Então, se eu faço esse exercício antes, naturalmente, quando eu estou ali na mesa, ela vai dizer, falou de São João Batista. E aí desperta o coração dela para a atenção daquilo que está acontecendo na missa. Então, nós vamos gerando no coração da criança uma disposição maior. Na verdade, eu vou me corrigir, não é que nós geramos no coração. Existe essa disposição no coração da criança, mas nós esquecemos de exercitar e de trabalhar essa disposição natural da criança. E no lugar disso, nós embotamos essa disposição com um monte de futilidades, acredito que essa seja uma boa palavra, de coisas muito pequenas para a alma de uma criança. E aí realmente fica muito difícil para uma criança ficar quieta fisicamente e ainda mais difícil para uma criança desenvolver a virtude da piedade durante o rito da Santa Missa. E aí que dirá ter uma vida espiritual ao longo do seu crescimento, certo? Então, para a gente finalizar um pouco do raciocínio sobre a rotina em si, a gente ainda precisa aqui colocar sobre a questão do sono, do horário das crianças dormirem, né? Que nós precisamos pensar nisso também, que é buscar sempre para a criança uma rotina que se pareça mais com a vida das virtudes e com a vida da igreja. E se nós olharmos para a igreja, nós sempre veremos esse movimento da parte natural, esse movimento do dormir cedo e acordar cedo. Hoje, por vários motivos, nós vemos muitas realidades familiares onde as crianças dormem muito tarde. E, consequentemente, elas também, algumas não, algumas dormem tarde e acordam cedo. Mas muitas vão também acordar mais tarde, né? Mas principalmente a questão do dormir cedo, tanto por necessidades fisiológicas, é mais ideal mesmo, mas não é aqui o nosso foco. Tem sim essa preocupação, mas não é objetivo falar sobre isso. Mas exercitar essa criança para o raciocínio de que, se nós pegarmos a liturgia das horas, nós veremos que sempre a oração das vésperas, ela é feita às 6 da tarde, né? Categoricamente, ela é às 6 da tarde.
e os seus hinos, e os seus salmos, as suas leituras, todo o seu rito, ela tende a falar do fim da vida. Ela faz na liturgia das horas se faz essa correlação do fim do dia com o fim da vida. E existe essa mística mesmo dentro da igreja. Se nós observarmos a natureza, se nós observarmos o rito da igreja, hoje é mais difícil para nós concebermos isso porque nós temos a energia elétrica. Então, a vida não para, né? Mesmo na escuridão, a vida não para e muitos de nós precisamos trabalhar em empregos que são durante a noite toda. É um fato, não tem como a gente fugir disso. Mas, para as crianças, enquanto nós pudermos, seria muito positivo gerar nelas essa compreensão de que o entardecer, ele precisa ser também esse entardecer da alma, esse movimento de irmos nos silenciando e irmos entregando o nosso coração a Jesus, irmos diminuindo a nossa agitação, começando a pensar nos nossos pecados cometidos ao longo daquele dia, começando a pensar no que nós fizemos daquele dia e rendermos tudo isso que nós vivemos ao coração de Jesus e à vontade de Deus. E isso é muito belo. Quem não tem em casa a liturgia das horas consegue pegar pela internet. Se vocês tiverem curiosidade, são hinos muito bonitos, que correspondem às vésperas da liturgia das horas. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar. São sempre hinos que fazem essa correlação, leituras que fazem essa correlação do fim do dia com também o entardecer do dia com o entardecer da alma. E isso gera muito fruto no nosso coração. Então, você vai levando a criança a essa compreensão de que se o sol se põe, se a escuridão vem, é a hora de nós nos recolhermos, é a hora de nós nos protegermos, de fazê-las compreender que essa escuridão da noite também diz respeito a um tempo de escuridão também para a alma, no sentido do silêncio e de nos fecharmos para que a gente dê a Jesus o que a gente fez nesse dia e receba dele também o amor e o descanso, para que no outro dia, se for da vontade de Deus e pela providência divina, nós nos despertemos e estejamos novamente dispostos a amar a Jesus cada vez mais naquele novo dia. Então, nós despertamos, o despertar também ter essa relação com o nascer do sol, né? Com essa luz que vem e ocupa todo o espaço da terra. Então, trazer também a beleza desse nascer do sol com a beleza do despertar de uma criança. Então, é muito importante. E aí, por que também tem uma outra importância prática, que nós padecemos hoje da falta de tempo, né? Nós adultos. A nossa rotina é muito pesada. O século hoje exige muitas coisas de nós. E para nós é muito difícil, inclusive, o tempo para a vida da oração. Então, esse tempo, quando as crianças dormem mais cedo, esse tempo do silêncio que as crianças dormiram até dar a hora mais, né, que normalmente o adulto vai dormir, é o tempo propício para a vida familiar, é um tempo muito importante para uma oração mais profunda, para o recolhimento, para os estudos, porque os pais precisam estudar. Isso é uma coisa que nós falamos muito também na formação enquanto ela estava sendo presencial. Então, aqui eu só reforço para a chance de que alguém possa ouvir aqui e não ter acompanhado as primeiras formações lá no Instituto. É mais do que necessária a vida de oração, como também foi falado na última formação, e a vida de estudo, a vida intelectual dos pais. Os pais precisam estudar, a gente não tem como fugir disso. Então, esse é um bom horário. A criança vai descansar, a gente ainda tem energia para dar. Se a gente não está acostumado a dormir um pouquinho mais tarde, a esticar um pouquinho depois que as crianças dormem,
a gente vai fazendo esse exercício até a gente conseguir, mas um dia a gente tem que conseguir diminuir o nosso tempo de sono para aumentar o nosso tempo de oração e de estudo. Então, vamos supor que a criança durma aí no máximo 8 horas, essa criança já esteja dormindo. Então, você tem daí até 10, pelo menos, vamos ser bem bonzinho, até as 10, pelo menos, você tem para terminar de colocar alguma coisa no lugar, mas com o cuidado de não ocupar todo esse tempo para arrumar a casa. Aqui eu digo principalmente para as mulheres, mas também para os homens não se ocuparem demais com terminar alguma outra coisa que não seja a vida espiritual e a vida intelectual. E também o cultivo da vida do casal, né? Às vezes é um momento mais tranquilo para o casal conversar, para o casal alinhar as diferenças no processo de educação, como nós falamos anteriormente, que não é bom que haja discussão entre os pais na frente dos filhos. Então, esse horário também é um bom horário para alinhar essas discordâncias que sempre vão existir mesmo na vida do casal, é extremamente natural. Então, esse tempo é bastante precioso no fim do dia. Além, é claro, de reforçando que no início do dia, muitas vezes a rotina pede que a gente acorde um pouquinho antes das crianças, para ter ali um momentozinho de oração, ainda que curto, mas em preparação para todo aquele dia que vem. Então, de modo geral, é isso que nós queríamos colocar. Repensar a nossa rotina, alinhando ela, e aqui há um ponto muito importante. A oração do Santo Terço, além de colocar na rotina da criança a oração da manhã, a oração das refeições, as pequenas orações antes dos estudos ou das brincadeiras e a oração da noite, que é importantíssima. São Francisco de Sales também vai dizer isso, né, no seu livro Filoteia, da importância que um dia nunca pode começar sem uma oração da manhã e nunca pode terminar sem uma oração da noite com o exame de consciência. Então, aplicar isso na rotina dos filhos, sempre adequado à idade de cada criança, mas fazer questão de exercitar essa rotina. E, além desses pontos, a oração do Santo Terço. Por quê? A oração do Santo Terço, espiritualmente, ela já tem uma equivalência muito forte com a Santa Missa. Mas, além desse motivo espiritual, ela é um tempo onde a criança já precisa exercitar o tédio, porque é mais ou menos meia hora de terço, onde ela não pode fazer muita coisa mesmo, né? É repetitivo, é monótono, não tem nada de estimulação. Então, se nós rezamos todos os dias o terço com a criança, além de um ganho espiritual muito grande, é um treino bastante poderoso para a missa do domingo, que vai ser ali 1 hora e meia, de maneira bastante semelhante à do terço, certo? Então, também fica o convite para colocar na rotina da vida familiar a oração do Santo Terço diário com as crianças. Se possível, os pais juntos com as crianças, mas se não é possível, ou o pai ou a mãe junto com as crianças. Lembrando que as crianças pequenas, elas vão relutar. E aí a gente precisa ir encontrando meios de fazê-las se aproximar dessa realidade. Mas sempre lembrando que nós precisamos buscar atrativos para a alma da criança que sejam equivalentes ao fim último, equivalentes à delicadeza da alma de uma criança. Não é justo nós atrairmos as crianças por coisas pequenas. Se for uma necessidade transitória e passageira, tudo bem. Mas não pode ser esse o nosso objetivo. Arrastar a criança para o terço com um brinquedinho, com um tercinho que faz barulho, Entende? Se eu for fazer isso, eu vou estar, digamos, aquela expressão, trocando 6 por meia dúzia. Eu ainda vou levar um tempo para chegar onde eu preciso chegar. O ideal é que a gente consiga atrair pelo próprio sagrado. E aqui, nesse momento, a gente não consegue esmiuçar isso, até porque isso
por vídeo é bem complicado. Isso seria interessante na formação presencial, onde a gente faz perguntas, é um pouco mais interessante. Mas a gente precisa ter sempre em mente, em vista, esse objetivo, de atrair a alma das crianças pelo que há de melhor. Então, eu posso usar toda uma pedagogia, mas não uma pedagogia miserável. Lembrar que aquela criança, aquela alma, é muito grandiosa. Então, ela é capaz de coisas grandes, sim. Basta que eu vá descobrindo, principalmente por meio da vida de oração, é que eu consigo descobrir esses caminhos. É a Virgem Maria, principalmente, e os santos anjos, que melhor nos instruem nas escolhas desses elementos que podem nos aproximar, nos ajudar a atrair as crianças para as coisas sagradas. Certo? Então, acho que a gente fica por aqui. Relembrando a todos, né, que nós temos a nossa página no Instagram, Instituto São João Evangelista, para vocês acompanharem. Também aqui é o canal do YouTube, nós pedimos a vocês para se inscreverem, para divulgarem o nosso pobre trabalho, rezarem por nós, principalmente, e aqueles que desejarem contribuir financeiramente, nós temos o Apoia-se e temos também os associados do Instituto São João Evangelista, que recebem todo mês uma cartinha com algum material de meditação, né, de estudo, e também os cartões de memorização, que nós podemos usar com as crianças e também conosco, adultos. Então, deixamos aí para vocês esse convite. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais desse projeto, um pouquinho mais do projeto da escola, né, que nós estamos nos preparando para abrir, podem nos procurar aí através desses meios, do Instagram e daqui do YouTube, e enfim, e é isso. Então, vamos fazer aqui a nossa oração para nós encerrarmos a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a todos e até a próxima.